a todos. Eu queria dizer que, na nossa perspectiva inicial, é que nós vamos entrar num momento, após a eleição do ano que vem, em que será possível resgatar o sonho do Plano Real. Tanto o Pércio Arida quanto o Edmar Baixa, que fazem parte desse grupo, relembram corretamente que o Plano Real tinha um sonho duplo, mas só parcialmente realizado. O que foi realizado é que a inflação foi, de fato, domada. A inflação do ano passado foi de 2,95, anos e anos depois do Plano Real. Esse ano está tudo muito incerto, mas, digamos, 3,50 parece um número razoável. O que não ocorreu, e que estava implícito na ideia inicial, era a retomada de um crescimento sustentado. O desempenho posterior trouxe períodos de mais crescimento, períodos de menos crescimento, mas trouxe também, por exemplo, a maior recessão dos últimos tempos, da qual nós estamos saindo agora. E o que nós julgamos é que é possível que se construa a possibilidade de uma retomada, de um crescimento sustentado com inclusão, com a participação de mais gente. Apesar de todas as dificuldades, de toda a poeira, de toda a neblina que nós estamos enfrentando. Eu queria lembrar que nós temos como ponto de partida, que não pode ser esquecido, 3 ou 4 coisas que vale a pena ser mencionadas. Primeiro, eu já acabei de falar, a inflação está realmente baixa. Ela, na verdade, é a inflação mais baixa registrada na história dos índices de inflação no Brasil, por décadas. Nós não temos história, desde os anos 50, de 2 anos consecutivos de inflação de 3,5% para menos, num sistema, num momento em que não tem controle de câmbio, controle de preços ou quaisquer intervenções. Claro que alguém poderia dizer, mas a recessão da qual nós mal estamos saindo é parte dessa explicação. E é verdade, mas tem muito mais do que isso. Vou dar só um exemplo. Na queda e manutenção da inflação baixa, todos vocês sabem que a queda do preço dos alimentos jogou o papel, talvez individualmente, setorialmente, mais importante. E isso não tem nada a ver com a recessão. Isso tem a ver com aumento de produção, aumento de produtividade, melhora no sistema de distribuição, que está resistindo bravamente a todas essas dificuldades. Além disso, é claro que tem uma mudança que joga a favor dessa retomada do crescimento sustentado, é que a população brasileira incorporou nitidamente como um bem público de todos a inflação baixa. A segunda coisa é que nós temos, nesse período, e por conta da inflação baixa, a menor taxa de juros básica da economia de todos os tempos, a taxa Selic. Desde que a inflação continue baixa, esta taxa Selic poderá, eventualmente, até ser mais baixa do que é. Isso não está completo, nós sabemos, porque a taxa de juros na ponta da aplicação ainda é bastante alta, o que vale dizer, os spreads são muito, bastante grandes. Entretanto, mesmo aí, se a gente tiver a parte macroeconômica arrumada, é possível que se caminhe muito mais. Vocês sabem que existe uma chamada agenda do Banco Central, de mudanças da regulação, redução de compulsórios, etc., que permitiria que as taxas de aplicação fossem ainda mais baixas do que tem sido, que não estão tão baixas, e, além do que, tem um fenômeno cada vez mais importante, que novas empresas de base tecnológica, as chamadas fintechs, especialmente no que tange ao crédito da pessoa física, estão começando a fazer competição de verdade com os bancões. E isto certamente vai acontecer. Digo, portanto, que a gente tem uma oportunidade extraordinária
de mudar um paradigma que não funcionou nos últimos tempos. Nós tivemos, por muito tempo, juros muito altos para quase todos e subsidiados e muito baixos para alguns. E isso deu fragorosamente errado, não só por não ter evitado a recessão, como sendo um dos elementos explicativos da nossa crise fiscal. Essa é uma segunda coisa, né, que a gente tem que chamar a atenção. Terceira coisa importante, né, é ligada ao setor externo. Pode parecer estranho falar isso hoje, quando o dólar disparou, etc., mas eu acho que é razoável a hipótese que a subida do dólar nesses últimos semanas tem muito mais a ver com o que está acontecendo lá fora e um pouco com as incertezas não econômicas aqui dentro, porque, na verdade, nós temos a posição externa mais robusta de todos os tempos no Brasil. E todos os componentes dessa posição externa. Então, nós temos um ajuste de um preço, que é a taxa de câmbio, mas nós temos uma situação estrutural extremamente positiva e extremamente favorável para que dê robustez esse setor. Não vou dar dados aqui, nem cansá-los a essa altura das coisas, mas só lembrar, primeiro, da nossa capacidade de competição em muitos segmentos que vão, inclusive, além do agronegócio. Mesmo setores industriais são capazes de exportar a 3,20, muito mais capazes de exportar a 3,50, sem depender de empurrão de ajuda. Então, as exportações vão bastante bem, o déficit em conta corrente desapareceu, as reservas são muito elevadas, a dívida externa vem caindo. Professor, posso interromper um minutinho? Pode. Só pedir para o senhor encurtar um pouquinho, só para a gente fazer girar aqui a nossa conversa. Usando a nossa parceria em palestras aqui recente. Eu quero dizer, essa é a quinta ou sexta vez que eu faço um evento com a Vera, e ela não foi ruim comigo, como foi agora, em nenhuma das vezes. Foi boazinha. Tem algo a ver com o de hoje? É que eu estou com aquele reloginho ali me pressionando, e eu não falei no início, não pus um tempo, então estou tomando essa liberdade com como manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu vou ser o mais rápido possível. Então, nós temos um setor externo, nós temos três coisas muito robustas. Isso significa que, apesar de todas essas dificuldades, no início de um governo recém-eleito, é possível dar um avanço significativo no arranjo macroeconômico, portanto, três coisas para andar. A primeira coisa, na parte fiscal, é a reforma da Previdência. Eu não vou perder mais tempo, não vou cansá-lo por conta disso, mas ela tem que ser feita. E uma reforma da Previdência, mais atuação em cima de gastos, mais revisões de incentivos e benefícios, permitem colocar que é possível, nós estamos convencidos disso, em 2 anos de zerar o déficit primário que nós estamos convivendo e melhorar significativamente a posição fiscal. Segundo, estamos convencidos e isso vai ser empurrado para diante, fazer uma reforma tributária que crie rapidamente o imposto de valor adicionado, que inclua dentro dele 4 ou 5 impostos dos que estão aqui existindo hoje, cujo resultado, não preciso também elaborar muito, em obediência à Vera, trazem a redução de conflitos fiscais, melhora de eficiência, e junto com a questão de juros, vem um segundo elemento importante, que é de redução de custo das empresas, que é uma coisa que foi pouco objeto de preocupação, e é impossível você retomar a competitividade com custos tão altos. Se a gente adicionar que tudo indica que a reforma trabalhista em curso está reduzindo o volume de contencioso e, portanto, o custo associado a isso, nós podemos estar próximo de uma outra mudança. A terceira foi objeto do painel anterior, a privatização e concessões. Também não quero me estender nisso, mas queria dizer, especialmente no que tange à infraestrutura, nós estamos convencidos que tem muita coisa de concessão que pode ser feita e que ela tem 3 características adicionais. Primeiro, do ponto de vista macro, dada a capacidade ociosa existente em boa parte da indústria, o grande massa de investimentos que tem para empurrar o crescimento para diante tem que vir da infraestrutura. Além, adicionalmente, a infraestrutura significa
aumentar a construção civil e a questão do emprego, a segunda coisa fundamental. Terceira coisa, não tem, poucas coisas reduzirão mais custo de empresas do que uma melhoria na logística, por exemplo. E, finalmente, é importante mostrar, né, que eu ponho mais algo em condição de recuperar, de reduzir o custo das empresas e recuperar. O último fator a completar esta visão mais geral, porque que empurraria é lidar melhor na nossa relação com o exterior. O fato é que os últimos governos fizeram a opção pelos perdedores, onde a Venezuela é o exemplo mais padrão, embora não seja o único. Ao optar pelos perdedores, ao fechar a economia, nós perdemos oportunidades enormes de crescimento ao longo disso. Então, é realmente indispensável melhorar esse relacionamento com o setor externo. Se eu pegar a Embraer e pegar a WEG, duas das melhores exemplos de empresas no Brasil, são dois exemplos daquelas que resolveram bem a sua relação com o exterior. E, finalmente, é só olhar o experimento do agronegócio, que aconteceu, um setor cada vez maior, mais de 1/4 da economia como um todo, não para de crescer, foi o único que atravessou a crise crescendo, com base numa dupla coisa que nós temos que ter cada vez mais, que é o aumento de produtividade a partir da melhoria tecnológica e o fato de estar ligado com o exterior. Se a gente somar esse arcabouço macro, nós estamos convencidos que é perfeitamente possível retomar um crescimento sustentado e, mais do que isso, que permita soltar e estimular essa fome empreendedora da juventude, do pessoal moço do Brasil. Isso é verdade para as áreas mais sofisticadas das fintechs, mas é verdade também para as áreas dos pequenos negócios que se espalham pelo Brasil todo, e por essa forma ter um resultado, um desempenho econômico não só sustentado, mas também como incorporador de novas pessoas. E é isso que é, na sua essência, a estratégia de partida do que nós estamos vendo. Obrigada, professor.